Quanto custa fazer o caminho de Santiago de Compostela? Essa foi uma pergunta que nos acompanhou durante todo o nosso planejamento e também durante o nosso percurso, durante o caminho francês de Santiago de Compostela. E a gente anotou tudo mesmo que nós gastamos durante o caminho. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês nos centavos quanto custou pra gente fazer o caminho. Eu sou o Silvonei, essa é a Xana e esse é o Gulliver, e a gente viajou por boa parte da América do Sul de Kombi, e depois disso viajamos para a Espanha para fazer o caminho francês de Santiago de Compostela. E depois de fazer todo o caminho de Santiago, a gente reuniu todos os custos que a gente teve, tanto em passagens aéreas quanto em passagens terrestres, para chegar até o ponto de partida e sair de Santiago de Compostela de volta até pegar o voo de volta ao Brasil. Todos os custos que a gente teve com alimentação, além de restaurantes também, com o mercado, além das hospedagens durante o caminho de Santiago. E a gente vai mostrar todos esses valores aqui nesse vídeo. Nós planejamos bastante antes de embarcar de fato para essa viagem e a gente pesquisou muitos valores, encontrou vários tipos de valores de quanto a gente gastaria por dia, por pessoa durante o caminho. Desses valores que a gente pesquisou na época, nós fizemos uma média e fomos com isso em mente para gastar no caminho. Chegando lá, já com os planos de anotar tudo e não esquecer de nada, a gente fez isso e chegou num valor muito mais baixo. Vamos aí então para algumas informações importantes antes da gente falar dos valores que a gente gastou lá no caminho. Nós fizemos o caminho francês de Santiago de Compostela na época entre setembro e outubro de 2023. Então foi bem recente que a gente fez o caminho. E na época então que a gente fez o caminho, a cotação do euro que nós pegamos para fazer a viagem foi de R$ 5,40 para cada euro. E na Espanha a gente fez duas formas de pagamento. Em alguns albergues, os albergues ou paroquiais ou municipais, eles não recebem cartão de crédito, então uma parte do dinheiro é em efetivo, em espécie, porém boa parte dos nossos gastos, até em termos de segurança, a gente preferiu levar no cartão Wise. A Wise tem cartão de crédito. Nós, no nosso caso, preferimos fazer o pagamento com o cartão digital, porém existe o cartão físico também, que vai ser feito o pagamento normal em débito. É colocado o dinheiro em real brasileiro e dentro da Wise é transferido para a moeda do destino da viagem, no caso o euro, para ser usado na Espanha, e com esse cartão a gente fez todos os pagamentos. A gente fez a média de tudo que a gente gastou, incluindo a cotação mais econômica, que a gente fez a troca na Wise, e também a cotação um pouco mais alta do dinheiro em espécie. Levando em consideração isso que a gente gastou em média, ficou a cotação de R$ 5,40, que é o que a gente vai estar utilizando aqui nos cálculos dos gastos do Caminho de Santiago. Se você ainda não tem a Wise, a gente vai estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para você acessar a plataforma, fazer o seu cartão de crédito, criar sua conta. Isso tudo é de uma forma gratuita, você pode fazer a sua primeira transação para lá. Para ter os valores bem exatos e não ter nenhuma surpresa entre o planejamento da viagem e a execução de fato dela, é importante pensar em todos os transportes, né? Não somente a passagem aérea. No nosso caso, a gente precisou se trasladar da cidade onde a gente estava até o aeroporto mais próximo, que era na cidade de Foz do Iguaçu. Então aí nós tivemos já um translado de ônibus para chegar em Foz do Iguaçu. Lá nós dormimos uma noite para no outro dia pegar o voo então para ir até Madrid. Depois que a gente chegou em Madrid, a gente ainda precisou pensar no nosso translado até a cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, onde a gente ia começar o caminho de Santiago. Esse primeiro trajeto de Madrid até Pamplona, ele pode ser feito de ônibus ou de trem. Nós fizemos ele de ônibus, é um pouco mais em conta, porém um pouco mais lento do que fazer ele de trem. E o trajeto de Pamplona até Saint-Jean pode ser feito de ônibus ou de táxi. Então a gente fez de ônibus porque éramos só nós dois. Para fazer de táxi seria interessante ter mais duas pessoas para que a gente pudesse dividir essa viagem de táxi até Saint-Jean e ficar um pouco mais em conta. Como nós não encontramos ninguém, a gente foi de ônibus então de Pamplona até Saint-Jean-Pied-de-Port. Os nossos valores totais com transporte, então para ir e voltar para o Brasil, foi de R$ 12.727,68, sendo R$ 10.331,70 de aéreo, mais R$ 2.395,98 a parte terrestre. E enquanto a gente fala dos custos da nossa viagem pelo Caminho de Santiago, quero lembrar vocês que aqui na descrição do vídeo está o nosso e-book, que a gente escreveu com toda a nossa experiência por lá. São 16 capítulos e 59 páginas com todas as informações
para você que está planejando ou que gostaria de saber um pouquinho mais sobre o Caminho de Santiago. Nesse e-book a gente escreveu tudo sobre o Caminho de Santiago, incluindo as etapas, documentação e muitas informações que são importantes para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre o caminho ou para quem está planejando fazer o Caminho de Santiago. Agora vamos seguir falando dos custos aqui, que a gente vai chegar no valor total daqui a pouquinho. Chegando na cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, bem pertinho da fronteira com a Espanha, onde começa o caminho francês de Santiago de Compostela, a partir desse ponto a gente começou a contar os nossos custos com a alimentação, sendo eles em restaurantes e também aquilo que a gente comprava em mercado. A gente utilizava muito as compras em mercados, porque boa parte dos albergues que a gente ficava tinha cozinha, então a gente preferia nesses casos, para economizar, cozinhar nessas cozinhas, fazer a nossa comida, tanto para os jantares e também já comprar as coisas nos mercados para ter o nosso café da manhã. Ao longo do caminho existem muitas cidades muito interessantes, muitos restaurantes clássicos, e a gente queria também ter essa experiência. Então, ao longo do caminho, a gente utilizou aí os restaurantes e bares para confraternizar com os peregrinos ou então para ter uma experiência gastronômica nesses lugares. Os valores que a gente gastou em restaurantes somaram R$ 2.088,84. Sendo assim, o custo por pessoa foi de R$ 1.044,42. Os valores que a gente gastou no mercado são muito parecidos aos valores que a gente gastou nos restaurantes. A diferença é que a quantidade de comida do mercado foi proporcional a 75% das alimentações que a gente fez. Mesmo assim, os valores ficaram muito próximos. Além dos ingredientes para cozinhar, muitas vezes os albergues não tinham a estrutura completa de cozinha, somente algum micro-ondas ou uma parte da cozinha disponível. Então a gente comprava pizza ou outros alimentos prontos e somente esquentava nos albergues. E o valor que a gente gastou em mercado foi de R$ 2.075,58, sendo assim R$ 1.037,79 por pessoa. Somando o mercado e restaurante, os nossos gastos de alimentação foram de R$ 4.164,42. Isso representa R$ 2.082,21 por pessoa. Na cotação de 5,40, isso representa R$ 385,60 por pessoa. Vamos falar agora sobre as hospedagens, que é um dos maiores custos também durante o Caminho de Santiago. Nas hospedagens, nós optamos em ficar em albergues. São as hospedagens mais clássicas durante o caminho. Os albergues, eles são divididos em albergues públicos e albergues privados. Os albergues públicos, que geralmente então são os albergues municipais ou da igreja, eles são com quartos coletivos. Aí a gente teve quartos desde 8 beliches, 4 beliches até 50, mais do que 50 beliches em um único quarto. Os banheiros, eles sempre são compartilhados, então isso também traz um valor mais econômico para esses albergues. E também os privados, que vai ter as opções dos quartos também compartilhados, com um pouco menos de camas, com menos pessoas para dividir o banheiro, e também com a opção dos quartos privados, que aí vai ser para casar ou máximo 3 pessoas, e aí um banheiro só para aquele quarto. Vamos aos custos de hospedagem então. Os nossos custos de hospedagem, eles estão contemplados os nossos 36 dias de caminhada, mais os 3 dias que a gente ficou em Santiago de Compostela. Os nossos custos totais de hospedagem, então, ficaram em R$ 5.337,66. Isso dá um valor de R$ 2.668,83 por pessoa. Em euros, então, R$ 494,23 por pessoa. Isso representa aí R$ 12,67 por dia por pessoa em toda a nossa estadia no Caminho de Santiago. E antes de dar sequência nos custos do Caminho de Santiago, se você ainda não curtiu, curte esse vídeo para dar uma força aí no canal. Se tem alguém que você conhece que gostaria de saber mais sobre o Caminho de Santiago, tem a setinha de compartilhar aí. Compartilha esse vídeo com um amigo que vai estar ajudando ele a entender mais sobre o caminho, e a gente aqui do canal também. Além de passagem, alimentação e hospedagem, tem algumas outras coisas que a gente acaba gastando também durante o Caminho de Santiago. A gente organizou essa coluna como uma coluna Outros. São simplesmente as lembranças, alguns ingressos a igrejas, catedrais, museus, que a gente acaba gastando durante o caminho. Então a gente somou todos esses valores para colocar aqui também junto na planilha de gastos. Como a gente falou mais no início do vídeo, aqui embaixo na descrição tem um link para você acessar o e-book sobre toda a nossa experiência, com todas as informações sobre o Caminho de Santiago. Além do e-book, está disponível também um checklist com tudo que é necessário levar para o Caminho de Santiago. Um desses itens são os remédios. Nós consumimos bastante remédio durante o Caminho de Santiago, não era a ideia, apesar de a gente levar a nossa farmacinha
junto conosco na mochila. A gente acabou consumindo muito mais remédio do que achou que precisaria. Tivemos muita gripe no início do caminho, eu tive que tomar antibiótico e então, além desses remédios que a gente levou na mochila, a gente ainda teve que voltar à farmácia para comprar mais alguns remédios para gripe, resfriado e também para dores musculares. Esses itens como farmácia, lavanderia, ingressos em catedrais ou museus, também o valor de ônibus que a gente gastou para ir de Santiago de Compostela até a cidade de Finisterra, que era um trecho que inicialmente a gente tinha programado para fazer caminhando, porém o clima naquele momento não nos deixou fazer, era muita chuva e tempestade, muito vento, então a gente decidiu ir de ônibus. São todos gastos muito pequenos, mas que a gente juntou nesse item como outros, e eles todos juntos representam um valor significativo dentro da viagem. Na nossa viagem, o item outros representou R$ 1.151,98 para os dois, ou seja, R$ 575,99 por pessoa. Em euro, isso representa R$ 106,66 por pessoa ao longo dos 39 dias. E quem acompanhou todos os nossos vídeos aí do Caminho de Santiago viu que depois que a gente finalizou o caminho, a gente aproveitou uns dias para visitar alguns amigos na França e também para conhecer Madrid e Barcelona. Então a gente quer deixar claro aqui nesse vídeo que todos os valores que a gente falou aqui é só sobre o período que nós fizemos o Caminho de Santiago. Esses valores depois desses dias não estão aqui nesse vídeo. E para quem chegou até aqui no canal com esse vídeo sobre os custos do Caminho de Santiago, está nos conhecendo agora, eu quero deixar o nosso convite para assistir aí todos os episódios durante o Caminho de Santiago, com uma experiência muito completa de tudo que a gente viveu lá, os albergues, as pessoas, tudo que a gente viu e viveu durante esses 36 dias de caminhada. Então, assista os vídeos aí, envia para aquele amigo que já falou que gostaria de fazer o Caminho de Santiago, que com certeza ele vai curtir. Vamos aos valores totais então do caminho. Vamos lá. Somados o item deslocamento, que inclui o transporte e gastos para chegar até Saint-Jean-Pied-de-Port e retornar de Santiago de Compostela, foram R$ 12.727,68. A alimentação em geral, mercado mais restaurante, foram R$ 4.164,42. A hospedagem dos 39 dias, então, sendo 36 de caminhada e 3 dias em Santiago de Compostela, foram R$ 5.337,66. A coluna outros, aí que o Silvio explicou, que eram momentos de lazer, ingressos, lembranças de viagem, foram R$ 1.151,98, totalizando assim os gastos para o Caminho de Santiago em R$ 23.381,74. Em euros, na cotação que a gente falou no início do vídeo de 5,40, foram R$ 4.329,95 de euros. O valor total, então, em reais para fazer o Caminho de Santiago por pessoa foi de 11.690,87. Isso em euros é um valor igual a 2.164,97. Esse é um valor bem reduzido em relação ao que a gente viu de outros peregrinos que a gente conversou durante o caminho e também que a gente pesquisou antes de fazer o caminho. E tem alguns pontos importantes que fizeram com que a gente conseguisse fazer todo o Caminho de Santiago gastando praticamente a metade desse valor que a gente pesquisou e também que a gente conversou com os peregrinos, que a gente vai falar agora para vocês como uma experiência nossa de economia durante o Caminho de Santiago. Uma das coisas então que nós fizemos e que ajudou a reduzir os custos do nosso caminho foram as hospedagens, né? Fora aí 2 dias que a gente escolheu descansar e ficou num Airbnb e depois num hotel, a gente ficou todos os outros dias em albergues municipais ou em albergues paroquiais, o que traz o custo das hospedagens bem para baixo. Um outro ponto foi a alimentação. A gente escolheu ter experiências de gastronomia quando fosse um momento para viver a experiência de gastronomia e não somente por um momento que a gente precisava se alimentar para matar a fome. Nesses casos, a gente sempre optava em fazer a nossa própria comida. Isso nos trouxe a maior redução de custos do Caminho de Santiago. A gente cozinhava a nossa própria comida, a gente já pesquisava por albergues onde teriam cozinha, sempre que possível, claro, para que a gente pudesse fazer então a nossa própria refeição. Uma outra dica para a economia durante o Caminho de Santiago que nos trouxe mais de R$ 500 de economia
foi o fato da gente ter a credencial. Quem é peregrino vai ter a credencial, mas e perguntar nos lugares se com a credencial do peregrino teria algum desconto. Em alguns lugares tem sim desconto para quem tem a credencial do peregrino, e também nós pesquisávamos nas cidades onde a gente queria visitar algum lugar, a gente pesquisava o site da atração, e lá existe a grande maioria, principalmente das catedrais e dos museus, existe um dia na semana que é gratuito a partir de um horário, geralmente a partir das 4 horas da tarde. E a gente conseguiu visitar vários lugares sem pagar nada por ser o dia da gratuidade. Então vale a pena entrar no site do local ou perguntar no albergue onde vai se hospedar se eles sabem se naquele dia existe alguma gratuidade em algum museu, alguma catedral da cidade. Nesse vídeo então trouxemos aí nos centavos os nossos custos durante o Caminho de Santiago, mas eu quero lembrar vocês do nosso e-book, onde tem toda a nossa experiência, com algumas coisas a mais, um pouco da história, falando dos trechos do Caminho de Santiago também, que lá a gente descreve tudo. Junto com o e-book também você pode ter acesso ao checklist que a gente criou, com todos os itens que são necessários levar para o caminho, para que você não esqueça nenhum. Então eles foram divididos em 3 categorias, são aí vários itens que você pode ir dando um ok lá, se vai levar, se já separou, se precisa comprar. No nosso e-book nós temos também os links para quem quiser ter acesso aos albergues de brasileiros durante o Caminho de Santiago e outras coisas mais que a gente separou e reuniu todas as informações lá para o e-book. Fica aqui o nosso obrigada para quem vem curtindo essa jornada conosco. O caminho já terminou, mas a gente ainda está no caminho, a gente ainda está revivendo muita coisa do Caminho de Santiago e trazendo aqui para vocês. Então, muito obrigada para quem ficou até aqui no vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. A gente gosta muito de saber a opinião de vocês sobre os vídeos. E até o próximo, na semana que vem.